Olha, eu crio conteúdo já tem um tempo, pra ser bem sincera, eu acho que uns bons 7, 8 anos. Gente, eu tava aqui desde quando tudo aqui era mato. Se você não for uma celebridade, sei lá, uma Beyoncé da vida, ninguém tá interessado na sua vida. Venhamos e convenhamos. E pra ser bem sincera, o que me trouxe até aqui foi ser cara de pau, gente. Não existe segredo maior do que você começar na internet do que sendo cara de pau e botando sua cara a tapa. E isso me rendeu muita coisa, inclusive muito dinheiro, e é com isso que eu vivo hoje. E aí, povo do meu Brasil, se você não me conhece, eu sou Paula Álvaro, seja muito bem-vindo, eu sou muito feliz de ter você aqui. Vamos falar sobre dinheiro hoje, como viver dessa internet? Gente, 2025, se você não cria conteúdo pra internet para te gerar alguma renda, mesmo que seja renda extra, você tá perdendo tempo e perdendo muito dinheiro, e eu posso te provar isso. Hoje em dia, virou muito fácil fazer conteúdo pra internet. Não, você não precisa de equipamento, luzes e câmeras. Gente, isso tudo aqui, cenário, microfone, luz, câmera, eu conquistei, ó, depois de muito tempo. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô aqui tem muitos anos. O erro tá justamente no começo, em você querer ser perfeito. Então, a primeira lição de todas, vamos parar com esse perfeccionismo de que eu preciso de câmera, eu preciso de luz, eu preciso de um cenário bom, a minha casa tem que estar de tal jeito. Confesso que eu também tinha esse problema de, eu não tenho uma boa estrutura, um bom cenário para poder gravar. Grava em qualquer lugar. A única coisa que você precisa é ter cara de pau suficiente para gravar. Lembrando que cada plataforma tem um estilo de monetização, então isso é um pouquinho mais complexo, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo monetização, que eu venho trazer um vídeo para vocês explicando todas as plataformas que eu trabalho e os tipos de monetização que tem dentro delas para fazer aquela graninha. Beleza, depois que você parou com esse negócio de achar que você não é boa o suficiente, não tem tudo o que você precisa para poder gravar, a primeira coisa de tudo é você escolher o seu nicho. Calma, não é tão complicado assim. Vamos pensar que o seu nicho é nada mais do que uma coisa que você gosta e que você é boa falando e explicando. Porque não adianta nada você gostar de uma coisa, mas você não sabe falar sobre ela. Como, por exemplo, eu gosto muito de academia, muito mesmo, gente. Mas eu não sou boa para falar de academia, muito menos sou profissional da saúde para falar tanto sobre isso. Eu ainda falo, né? Dou minha cara a tapa lá e ainda falo um pouquinho. Agora, mentalidade, dinheiro, criador de conteúdo são coisas que eu domino e eu consigo falar sobre com facilidade. E são coisas que eu gosto. Esse é o meu nicho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu viralizei uma conta no TikTok, a minha conta. Em 3 meses a gente subiu pra 1 milhão falando de skincare caseiro, receitinhas caseiras. Porque, gente, eu tenho 28 anos de idade. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Então, pra mim, é uma coisa natural. Eu conseguia falar daquilo com muita facilidade. E era uma coisa que eu gostava. Então, aquilo se tornou o meu nicho para aquela rede social. Então, para facilitar as coisas, para você encontrar o seu nicho, você vai falar de uma coisa que você goste, mas que seja uma coisa que você seja boa explicando, que você realmente domina, que você sabe de cabo a rabo, de trás para frente, de cor e salteado sobre tudo aquilo. Depois de preparar o seu nicho, você vai partir para a roteirização dos seus vídeos. Gente, entendam uma coisa. Você precisa de organização para ser criador de conteúdo. As pessoas acham que é só você ligar a câmera e começar a gravar. Como é que você vai gravar se você não sabe o que você vai falar? Você precisa de um roteiro. Eu tô aqui, ó. Meu celular tá aqui, com tudo que eu tenho pra falar pra vocês, pra eu não esquecer nada. Porque se eu não tenho isso daqui, eu não tenho uma organização, eu não tenho uma direção do que falar. Eu vou ficar falando, porque vocês sabem que eu falo demais. E não vou falar coisa com coisa e não vou explicar o necessário pra vocês. Então se atentem a isso, vocês precisam se organizar pra poder criar conteúdo. Paula, eu vou conseguir fazer um conteúdo por dia? Isso depende muito da sua rotina. Eu, por exemplo, tenho um bebê em casa. É quase que impossível eu fazer um vídeo por dia hoje em dia. Antes eu conseguia. Então encaixe isso na sua rotina e seja realista consigo mesmo. Você consegue fazer 2 vídeos por semana? Ótimo, vão ser os 2 melhores vídeos que você vai fazer na sua semana. Mas tudo de acordo com a sua rotina. Você vai fazer o roteiro desses vídeos, você vai programar data e horário. Aliás, dia da semana e horário para você postar esses vídeos. Isso aqui, gente, é pura teimosia.
Você precisa ser muito teimosa para você continuar na internet fazendo conteúdo. Até porque a internet está em constante evolução, em mudança sempre, e criador de conteúdo precisa se adaptar a basicamente tudo. Uma coisa que é muito importante ser falada, e eu preciso falar, eu falo do fundo do meu coração, com todo o amor do mundo que eu tenho por vocês. Mas para de copiar o conteúdo de outras pessoas. Isso não é legal, isso não te passa credibilidade, isso tira o foco do trabalho do coleguinha, sabe? Que teve todo um trabalho para fazer o cenário, para montar o roteiro, para montar as falas. Às vezes o seu vídeo viraliza e o dele não, que foi a ideia original. Isso não é legal, gente. Criar conteúdo de valor precisa ser um conteúdo autêntico. Como que eu acho a minha autenticidade? Lembra do que a gente acabou de falar sobre coisas que você gosta, coisas que você é bom ou boa fazendo? É assim que você vai achar a sua autenticidade para poder gravar, para poder criar o seu tipo de conteúdo. Existem milhares de conteúdos por aí. Tem gente que fala sobre maternidade, sobre rotina, sobre beleza, sobre trabalho. Eu já vi muita gente falando sobre profissão, por exemplo, eu acho o máximo advogado, enfermeira, gravando conteúdo e falando sobre a sua profissão. Isso é ser autêntico. É a sua visão sobre aquele tema. E isso exige o seu estilo, não de quem você assiste. Eu, por exemplo, tenho muitas inspirações, muitas mesmo. Tem gente que eu me inspiro até mesmo no jeito de me vestir, na minha maquiagem, nas minhas falas, só que eu não copio ninguém. Eu tenho o jeito da Paula Álvaro, inspirado em muitas pessoas. Entendem a diferença? Você ter esse tipo de atenção gera um conteúdo intencional com as pessoas. Você gera uma conexão com quem está te assistindo. Até porque tudo que você faz como criador de conteúdo não é para você, é para o outro. É para quem está te assistindo. Até mesmo porque, gente, se você não for uma celebridade, sei lá, uma Beyoncé da vida, ninguém está interessado na sua vida. Venhamos e convenhamos. As pessoas estão interessadas no que você pode ensinar a elas, é diferente. Quando uma pessoa tá lá gravando sobre a sua rotina, sobre maternidade, por exemplo, que é uma coisa que eu venho gravando muito, as pessoas não estão interessadas em ver realmente o que eu tô fazendo com a minha filha, e sim o que dá certo na minha rotina com a minha filha, que talvez dê certo para uma mãe que tá penando com a criança que não quer comer, por exemplo. Então eu não tô mais gravando só um vídeo de rotina, e sim um vídeo de incentivo, talvez um vídeo ajudando outra mãe com uma dica que, olha, talvez isso se encaixe na sua rotina e vai te ajudar com a sua criança. Entendem o que eu quero dizer? O seu conteúdo precisa ser intencional e gerar essa conexão com quem te assiste, senão você vai ficar só mais uma pessoa perdida, aleatória, postando qualquer coisa e ainda por cima mandando lá no direct, curte aí pra ajudar. Ajudar no quê? Se você mesmo não tá ajudando ninguém. E falando sobre conteúdos reais desse jeito, procurem pesquisar e seguir pessoas que sejam parecidas com o estilo de conteúdo que vocês querem criar. Também não adianta você seguir aquela pessoa lá do sei lá da onde, do Cafundó do Judas, milionária, e você querer criar o conteúdo que essa pessoa cria. Não vai dar certo. Seu conteúdo precisa ser algo que encaixe com você, com sua rotina, sua personalidade, tudo em você, mas feito para o outro. Se a gente for parar para pensar, criadores de conteúdo são pessoas normais que gostam de expor certas partes da sua vida que agregam valor para outras pessoas. Então, quando você for parar para pensar, eu quero viver da internet, eu quero fazer conteúdo, eu quero gravar outra coisa, por que você quer gravar? Para quem você quer gravar? É a primeira coisa que você precisa parar para pensar por que e para quem eu quero gravar. E como a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, sobre viver de internet, sobre ser criador de conteúdo, influenciador digital, trabalhar com UGC, marcas e um monte de coisa, publicidade, gente, eu tenho tanta coisa para falar com vocês. A gente vai criar uma série nesse canal aqui sobre esse assunto. Então, não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Também não esquece de deixar um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante a entregar esse vídeo para quem quer começar. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou ser um criador de conteúdo de sucesso. Só quem comentar vai conseguir viralizar ainda essa semana. E eu te vejo no próximo vídeo pra gente continuar falando sobre esse assunto. Beijo!